Saindo a Brasília, vamos à capital federal. A gente tem o Rafael Procópio conosco, o andamento do corte de gastos, o plenário trabalhando. O tempo está ficando cada vez mais estreito para aprovar aquilo que precisa ser aprovado, não é, Rafael Procópio? Boa tarde para você. Muito boa tarde, Ronald. Boa tarde, Zaidan. Excelente segunda-feira Procópio. e semana a vocês e a todos que estão com a gente. Bom, essa semana, pessoal, deve ser marcada pela intensificação das conversas e acordos para tentar garantir o apoio necessário para a aprovação dos cortes de gastos na União. Na semana passada, a gente lembra, a base governista lá na Câmara dos Deputados conseguiu passar as urgências dos 2 textos apresentados até então em votação apertada e com reuniões entre líderes acontecendo até minutos antes do início desta votação. A quase não aprovação desses trâmites, que aceleram os passos necessários levando os textos diretamente ao plenário, acendeu o alerta no governo, que já anunciava antes mesmo desta votação, da última quarta-feira, que iria ouvir todos os lados possíveis para chegar a um senso comum. Existe a possibilidade dos textos serem votados ainda esta semana, mas tudo vai depender das conversas encabeçadas pela base governista. Neste momento, são 2 propostas que estão na mesa. Um projeto de lei que trata das mudanças no reajuste do salário mínimo, que crescerá acima da inflação, como vem acontecendo, mas com um excedente limitado a no máximo 2,5% ao ano. E o outro é um projeto de lei complementar que permite a vedação de novos benefícios tributários no caso de déficit nas contas, e que também deixa a possibilidade de bloqueio nas emendas parlamentares de acordo com o corte que atingir outras despesas. Existem, como eu disse agora há pouco, parlamentares otimistas com essa possibilidade de votar ainda nesta semana. A gente sabe que o governo federal, o Palácio do Planalto, quer passar pelo menos esses 2 textos ainda no ano de 2024. Lembrando que devemos ter 2 semanas de bastante trabalho no Congresso Nacional por conta dessa questão toda e também de outras pautas econômicas que precisam, essas de fato, precisam ser aprovadas neste ano. A gente está falando da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e também a Lei Orçamentária Anual. Seguimos acompanhando as movimentações no Congresso Nacional. Obrigado, valeu, Procópio. Paralelamente, o senador Eduardo Braga vai entregar ainda hoje o parecer do projeto que regulamenta a reforma tributária. Você achava que já tinha ouvido tudo sobre reforma tributária? Tem a regulamentação. Fala, João Pedro Melo. Fala, Ronaldinho, oi, Zaidan, um abraço a vocês, abraço a todos Olá, que estão nos João. acompanhando. Olha só, o Senado Federal deve votar até o fim da semana o relatório do senador Eduardo Braga sobre a regulamentação da reforma tributária. Expectativa é de que o texto seja apresentado ainda nesta segunda-feira à Comissão de Constituição e Justiça. Mais cedo, o parlamentar entregou esse relatório ao sistema eletrônico do Senado Federal. A previsão é de que Eduardo Braga faça ainda a leitura dinâmica, obviamente, desse relatório, que tem 503 páginas, e trate um pouco sobre as emendas que foram acatadas por ele nesse texto. As diretrizes básicas da reforma tributária foram aprovadas no ano passado, mas agora o Congresso discute projetos que regulamentam essa nova estrutura do sistema. As principais dúvidas giram em torno da cesta básica, imposto seletivo, isenção de medicamentos, o cashback, além das compras internacionais. Sobre a cesta, no relatório, Braga decidiu manter as carnes na lista de alíquota zero, atendendo a demandas de produtores e consumidores, além de itens como ovos. Além disso, é preciso definir quais itens vão entrar na chamada alíquota intermediária, como determinados alimentos industrializados, cozidos, medicamentos ou até mesmo insumos agrícolas. Na parte de imposto seletivo, segue o debate sobre a inclusão de armas na lista e também se o petróleo vai continuar com uma alíquota adicional de 0,25%. Isso, obviamente, pode ter um impacto muito grande no preço dos combustíveis a partir do momento que a reforma começar a valer. Para os medicamentos, a dúvida é se as isenções para esses produtos serão mesmo mantidas na versão final do relatório. Isso vai depender do que os parlamentares decidirem no Senado e, caso essas alterações sejam de fato confirmadas, o texto deve voltar para a Câmara dos Deputados. Na semana passada, Eduardo Braga conversou com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e também no fim de semana conversou com o secretário extraordinário da Reforma Tributária, o secretário Bernard Api. A gente segue de olho, portanto, a tendência de que seja votado nessa semana esse texto, a gente vai acompanhar e volta a qualquer momento com mais detalhes. Volto com vocês no estúdio, pessoal. Um grande abraço, até amanhã. Valeu, João Pedro. Obrigado pela sua participação. 2 temas que estão na capital federal. O corte de gastos, que depende de velocidade, a reforma tributária, que muita gente já achava que estava tudo absolutamente consolidado, mas tem alguns passos a serem dados, e esse último passo no Senado Federal, viu, Zaidan? A reforma tributária, Ronald, ela deve passar rapidamente pela Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o acordo do Alcolumbre com o Rodrigo Pacheco.
E talvez na quarta-feira a comissão já resolva isso. E segundo o Rodrigo Pacheco, que aliás está cotado para assim que deixar a presidência do Senado virar ministro do governo Lula, e obviamente pré-candidatíssimo ao governo de Minas em 26, o Rodrigo Pacheco deve levar ao plenário rapidamente. E por isso o João está certo quando diz que é grande a chance de o Senado bater o martelo no plenário ainda esta semana. Há vários problemas. Essa história de retorno de dinheiro é uma maneira de você reduzir o número de beneficiados por isenção de produtos. Há o problema de que cada produto que entra na faixa de isenção ou de uma cobrança intermediária, eles conseguiram fazer uma conexão esquisitíssima, compensatória, de maneira que isso vai produzir aumento do IVA. Então, o Brasil pode ter em 2025 o maior IVA do mundo. E não bastasse isso, há a questão dessa bobagem aí que chamam de imposto do pecado, né? E, na verdade, é uma maneira de aumentar a arrecadação. Os caras vêm com balela de que não, preocupação com a saúde e tal. Tudo papo furado. É para aumentar a arrecadação e isso não vai afetar o consumo porque vai produzir, inclusive, situações que atrairão o contrabando. O contrabando vai encontrar um mercado muito maior no varejo e até no atacado. E por fim, a questão central é que se você reduz a tributação sobre a indústria, mas não reduz a arrecadação, a ideia é não perder a arrecadação, é claro que isso vai ser transferido. Você está tirando de um setor e transferindo para outro, e aí o setor de serviços, que tem impacto na geração de empregos e na inflação, deve receber essa carga, parte da carga que está sobre a indústria, vai para o setor de serviços. E a grande pergunta é o quanto isso vai mexer na qualidade do serviço público que é adquirido ou pretensamente adquirido com o imposto pago. Você paga um imposto para receber serviços públicos, os serviços são muito ruins e a carga tributária é elevada. Com relação ao pacote de gastos, é interessante, né, Ronald? Tanto aquilo que foi incluído, o pacote híbrido, né? Tanto a história de você colocar R$5.000, até R$5.000, como faixa isenta, quanto aquela mini, mas quase insignificante reforma na Previdência Militar, isso fica para depois. Isso fica para depois. O que vai ser votado agora é o ataque contra o salário mínimo. Não, mas vai continuar tendo aumento acima da inflação. Primeiro, da inflação oficial. Aqui nessa região, que inclusive tem produção de carne, nós tivemos um aumento de 33% num período muito curto. 33% no preço da carne. E a inflação real é outra coisa. Você sempre perde com os reajustes com base na inflação oficial. Imagine então quando você faz um teto para esse reajuste. Então, se o PIB crescer 10%, hoje significaria que daqui a 2 anos haveria um reajuste de 10%. Agora, o teto é 2,5%. 2,5% e acabou. E mais, vale ressaltar que se você projeta para 20 anos esta regra, que se aprovada será implementada, haverá depois de 20 anos uma perda de 25% no salário mínimo. E o salário mínimo ele acaba regulando os vencimentos de 60 milhões de pessoas, direta e indiretamente. E há a questão do BPC. Vem com esse papo de que é pente fino, não, porque não é. É uma mudança de regra. É uma mudança de regra no BPC. E isso vai tirar muita gente do alcance desse benefício. Se você tem um casal de velhinhos e a renda de cada um é baixíssima, você não terá 2 BPCs. Você terá um BPC no somatório dessa renda.
E, claro, a história do abono salarial, que vai cair de 2 mínimos para 1,5. Haverá um processo gradual até chegar a 1,5 e disso não deve passar. Não deve passar acima de 1,5 nunca mais, prevalecendo essa regra. Então, o que vai ser votado é a série de ataques ao salário mínimo, ao benefício de prestação continuada, às aposentadorias, ao abono salarial, sendo que a faixa de isenção nova e aquela ínfima reforma na aposentadoria dos militares, na previdência dos militares, na verdade, porque não é exatamente uma aposentadoria, é uma reserva, isso fica para depois. E não há, mesmo naquela compensação prevista para 5 mil de faixa de isenção, aquela compensação prevista de 10% para quem ganha acima de 50 mil por mês, mesmo isso é um ataque à renda média, ao salário médio. Não é o salário de uma faixa média de salários, não é o salário médio da população, a faixa média de salários, não é? A classe média. Não é ataque aos ganhos de capital, dividendos, aquilo que o Fernando Henrique eliminou lá atrás, absurdamente, está mantido. Não é? Então, dividendos, lucros corporativos, etc., o capital continua sendo muito bem tratado, Ronald. 3 horas e 15 minutos.